Olha essa imagem que mostra um pouco do impacto ambiental dos tempos modernos. Imagens aéreas, são imagens feitas pelo Dionísio, né, um ambientalista, e mostram a Lagoa do Mocambinho, zona norte da cidade de Teresina, tomada pelos aguapés, minha gente. As lagoas, que são parte, né, de um projeto importante de urbanização, de ponto de encontro da população na zona norte de Teresina, está aqui, ó, tomada pelos aguapés. Isso é uma preocupação ambiental importante que traz impactos. Não só a dificuldade de convívio para as pessoas na região, mas impactos ambientais importantes. Por isso eu vou acionar a Gorete Santos. Ela está ao vivo e traz detalhes do Jornal do Piauí a respeito desse assunto. Gorete, boa tarde. Você, mais do que ninguém, sabe o peso que isso tem para o meio ambiente, para a cidade de Teresina, para os seres vivos, inclusive, que se aproveitam dessa lagoa com os animais. Como a gente pode até ver alguns aqui ao fundo, que são as garças que estão aí atrás. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Jos, para você, para todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí. Sempre que a gente vê uma imagem como essa, é símbolo, sim, de que esse corpo d'água está poluído, né? Essas plantas, elas têm uma função importante, que é a filtragem, porque as plantas aquáticas, elas têm essa capacidade de filtrar, né, a poluição da água, então elas têm também esse papel fundamental, mas quando elas estão em excesso, como a gente observa, cobrindo completamente o espelho d'água, também oferece um risco, porque impede a oxigenação e assim pode provocar a morte de espécies, né, de peixes e outras espécies que vivem na água. A lagoa já é um corpo d'água parado, o que favorece ainda mais a proliferação dessas plantas. A gente observa sempre no período mais seco do ano e como este ano, infelizmente, as chuvas têm sido muito irregulares, acabou se prolongando, se propagando dessa forma como a gente observa nas imagens agora do Adriano Pernambuco. A gente vai conversar com a superintendente executiva da SAAD Norte, a Patrícia Santos, está aqui conosco para saber das providências, né, que a Prefeitura deve tomar em relação a isso, porque é necessário um manejo. Por que isso não está ocorrendo, né? Boa tarde. Boa tarde. A Prefeitura já tem tomado as providências desde setembro, a gente já iniciou essas limpezas de modo geral, principalmente dos córregos, né, no caso aqui da lagoa. Essa lagoa específica, ela possui uma água bem mais parada, né, ela realmente é bem estável, porque ela é uma bacia de contenção, e ela recebe ainda muito esgoto doméstico. A Água de Teresina está até fazendo o saneamento dessa região, mas a gente ainda tem essa água ainda é muito contaminada. Foi a última lagoa que foi revitalizada e, infelizmente, no período de verão, como você já falou, ela realmente cresceu bastante a quantidade e a gente vem fazendo esse trabalho. Só que a gente faz do lado oposto aqui da onde a gente está, que é onde fica uma estação de bombeamento, porque quando o nível dessa lagoa enche muito, a gente tem que bombear para o rio. Então, a gente faz a limpeza, porque também ela prejudica as bombas, né, essa planta. Então, a gente está fazendo a retirada dela, próxima à minha estação de bombeamento, para poder a gente também proteger a própria estação e a gente não ter um maior dano. Mas a gente vem fazendo. É um trabalho manual, né, porque a gente não consegue fazer o acesso por esse lado todo, como você observa, não dá para a gente adentrar com máquinas, porque a gente teria que fazer uma demolição, ia ter um gasto bem maior, mas a gente está fazendo pelo lado oposto, de forma manual, e a gente está intensificando. O que a gente vai fazer agora, como está realmente bem comprometida, é aumentar as equipes, tentar a gente fazer um trabalho, mas vou até acionar a empresa, notificar a empresa, para a gente pensar num plano de trabalho que seja mais efetivo, para a gente poder conseguir tirar o mais rápido possível. E claro, nesse pós-chuva ia ajudar a gente. Se chover e aumentar mais o volume, facilita o nosso trabalho. Mas a gente está fazendo isso, já vou notificar a empresa para a gente tentar mudar a maneira como ele está fazendo, a gente ampliar, trazer mais pessoas para fazer essa coleta, porque a gente faz ela manualmente. A gente continua com você, mas eu queria convidar também para ouvir, né, a preocupação dos ambientalistas. Joyce falava no início de umas imagens, né, aéreas que foram divulgadas pelo ambientalista Dionísio Carvalho. Ele também falou sobre o assunto. Vamos ouvir.
A Lagoa do Mocambinho enfrenta esse desafio da poluição, por isso a grande quantidade de aguapés dentro da lagoa. A gente tem acompanhado há alguns meses que a quantidade de aguapés tem aumentado significativamente. Isso quer dizer que está matando a fauna local, que está matando aquela lagoa e também deixando triste as pessoas que caminham e fazem atividades físicas por ali. Ali é um ponto turístico, um ponto de lazer, e isso desanima a população. O que deve ser feito é o controle dessas plantas para ter uma certa quantidade, não aquela quantidade enorme, cobrindo quase totalmente a lagoa. A gente vem acompanhando isso, vendo peixes mortos, os jacarés tentando achar um local para respirar, e isso é grave. É uma imagem até bonita, né, Joelson? Mas tem esse risco todo, que já foi chamada a atenção, que a gente falava aqui há pouco também, o risco principalmente da mortalidade das espécies, né? E, infelizmente, é um sinal claro de poluição. A Patrícia conversava com a gente falando que deve intensificar o manejo, né? A retirada, pelo menos, de parte dessas plantas, já que não é ideal também tirar tudo, porque elas são responsáveis por essa filtragem. Já um cronograma para os próximos dias, para que a gente possa acelerar um pouco mais? Já entrei em contato com a equipe, porque a gente tem uma equipe específica de limpeza de lagoas. Os meninos, o que nós temos aqui é uma equipe fixa, nós deixamos uma equipe fixa, só que eu vou pedir para a gente ampliar a quantidade de colaboradores. A gente faz essa retirada manual e a gente sempre deixa uma parte. Se chover, nesse ponto ajuda a gente, porque facilita, ela empurra, né, a Vitória, para as bombas. A gente liga também as bombas, porque com a sucção ela faz isso, ela ajuda a empurrar, sugar. Quando ela está chegando pertinho das bombas, a gente vai fazendo a retirada. Então, vou ampliar a equipe. Joelson tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Gorete, existe algum tipo de alerta necessário para a população que passa por aí? Eventual aparecimento de animais silvestres que ofereçam risco à população ou que não devem ser importunados pela população por causa dessa situação? Ou mesmo algum risco eventual de contaminação, não? Nesse caso aqui, a gente, como foi feito o projeto dessa revitalização, ela é em formato de rampa, de taludes. Nesse formato facilita, se algum animal sair, que as pessoas realmente se afastem. Geralmente os animais que nós temos aqui, eles têm um comportamento de não sair porque eles têm um medo da gente, porque ele também tem a repulsa ao contrário. A topografia, como ficou essa revitalização, não oferece risco às pessoas. O que a gente tem que fazer realmente é tentar retirar o máximo para poder fazer a abertura de água para oxigenação. Quero agradecer, então, a Patrícia Santos, ela que é superintendente executiva da SAAD Norte, trazendo as informações. Ela falava dessa topografia aqui, Joelson. A gente observa que a lagoa ela é bem mais baixa do que o passeio, né? A gente observa que justamente essa pista que serve para Cooper, para ciclismo, enfim, tem um nível bem diferenciado da lagoa, onde normalmente esses animais costumam ficar. Joelson. Muito obrigado, Gorete. Obrigado pelas informações. As imagens, como disse a Gorete, são absolutamente impressionantes da Lagoa do Mocambinho, na zona norte de Teresina, e que fique isso como uma espécie de mensagem para todos nós a respeito da maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Os cuidados que nós precisamos ter no dia a dia, no cotidiano. E a população do Mocambinho tenha, né, em breve, recuperado o seu ambiente de caminhadas com o visual, com a paisagem que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja.